Bom, boa noite a todos. Gostaria de informar que essa chamada, né, está sendo gravada, então, a partir de agora, né, quem decidir permanecer na sala já fica ciente, ok? Nós vamos dar início, com muita alegria, ao nosso 5º Fórum Especial, em comemoração aos 10 anos da LPL, né? Como muitos já sabem, mas eu sempre gosto de relembrar rapidinho, nessa série de fóruns especiais, cada um desses fóruns é referente a uma de nossas jornadas, né? E hoje nós vamos relembrar a nossa jornada que foi realizada em 2016, né? Cujo tema foi a repetição. E a nossa convidada a falar desse tema hoje, né, é uma colega extremamente especial, e querida por todos nós da LPL. Eu vou aqui apresentá-la. Ela é a Marta Dalla Torre, membro fundadora da Associação de Psicanálise de Maringá, Ato Analítico, exerce a clínica psicanalítica com adolescentes e adultos, atua na transmissão e ensino da psicanálise com grupos de estudos, supervisão clínica e institucional, atuou no cargo de psicóloga clínica na rede de saúde pública, junto ao programa Saúde da Família, Centro de Atenção Psicossocial 2 e Infanto Juvenil. Marta, gostaria de agradecer imensamente a sua presença, é com muita alegria que eu passo agora a palavra a você. Muito obrigada pela apresentação, Carol. Você me deixou comovida agora, hein? Vamos ver se eu dou conta de continuar. Eu quero dizer boa noite a todos que estão aqui conosco hoje, né? E expressar especialmente meus agradecimentos aos queridos colegas da Associação Livre de Londrina, né? Para eu poder participar aqui junto com vocês desse momento festivo, né? Que são 10 anos de um trabalho que eu acompanho, né? Com muita admiração, que é essa transmissão feita pela Associação da Psicanálise Freud-Lacaniana, que zela, né, por esse rigor de sua ética. Então, desse percurso, né, você está aí apontando uma data, 2016, né, eu rememoro aqui um folder que foi feito, a divulgação dessa jornada, da 4ª jornada, cujo tema era a repetição, né, na ocasião, aquela imagem que eu gostaria que vocês trouxessem, né, ela me chamou muita atenção. Só um segundinho que ela vai pôr, mas fica à vontade. Aí. Né? Vejam bem, né, acho que é importante a gente observar aí essa imagem, né, que se trata de uma foto do fotógrafo espanhol Chema Madoz. E ela me chama atenção porque, assim, me remete àquele dito popular, né, que diz: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Pois para abordar esse conceito, né, da repetição, e não só esse, as palavras parecem sempre insuficientes e nos escapam, né? Então, eu acho que até convido vocês a buscarem na internet as fotos desse fotógrafo, que eu sou, assim, fã de carteirinha, né? Ela é muito significativa. Bem, então, eu vou dizer aqui um pouquinho do Chema Madoz. Ele, mais do que fotografar os objetos, né, ele dá um sentido novo e utilização para esses objetos, mudando sua função e contexto. Ele tem um estilo simples e claro, modifica a forma como o espectador encara esses objetos, corriqueiros, e que ganha, na fotografia dele, uma nova dimensão.
Vale eu citar aqui, então, o Coutinho Jorge, no seu livro Fundamentos da Psicanálise, que diz, abro aspas, utilizando-se a tripartição lacaniana, real, simbólico e imaginário, a psicanálise permite que se defina a obra de arte como a construção que visa, de dentro do campo representável, apontar para o irrepresentável. Lembro aqui também o dito freudiano de que o poeta fala sem saber aquilo que ele, Freud, chegará a concluir após muito dos seus estudos e reflexões. Além de Mados, trago também o poeta Miguel de Barros, que define a poesia como uma voz de fazer nascimento. Para ele, cada vez que uma poesia é criada, é como se fosse criado junto com ela um novo jeito de enxergar o mundo. Falava da infância como um território de liberdade e defendia o criançamento das palavras, ou seja, revolucionar a linguagem da forma como ela é apresentada e fazer cenário de brincadeira. Manuel de Barros e Tchéma Mados nos convida à criação do novo por meio de sua arte. Freud e Lacan também foram inovadores na construção de sua obra e recorreram à arte em inúmeros momentos. Esse é um recurso que ainda hoje muitos psicanalistas se servem para elucidar as complexas e refinadas articulações conceituais que operam na clínica. Também eu me servi da arte para a produção das reflexões que trago para vocês. Começo com um recorte do poema de Manuel Barros, intitulado Uma Didática das Invenções, do seu livro, O Livro das Ignorâncias. Sigo então com a leitura do trecho do poema. Desinventar objetos, o pente, por exemplo, dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma. Repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom de estilo. As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. No descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ela delira. Pois, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Fim do meu recorte. Sigo então. Para titular o meu trabalho, fiz um arremedo do poeta, entendendo remedar como verbo transitivo direto, que significa inspirar, que sofre uma ação, produz efeitos. Efeitos que reverberaram e produziu no repetere, em latim, em que o re se traduz de novo, e petere se traduz ir em direção, procurar. Essa inspiração e efeitos resultou no seguinte título da minha fala: Repetir
repetir, repetir de novo, para criar o novo, sem ser de novo. Seguindo pela inspiração da arte, depois da fotografia e do poema, trago a sétima arte, o filme A Filha Perdida. Filme que, depois de assistir, me conduziu à leitura do livro de Helena Ferrante, Arte Literária, na qual o filme foi baseado e leva o mesmo título. Lembro aqui Freud em Escritos e Devaneios, abro aspas. Nós leigos sempre sentimos uma intensa curiosidade em saber de que fonte esse estranho ser, o escritor criativo, retira seu material e como consegue impressionar-nos, despertar-nos emoções das quais talvez nem nos julgássemos capazes. Fecho aspas. Acrescento ainda Freud em Interesse Científico da Psicanálise, que define, abro aspas, a arte é uma realidade convencionalmente aceita, na qual, graças à ilusão artística, os símbolos e os substitutos são capazes de provocar emoções reais. Fecha aspas. Para Lacan, Freud viu na arte uma espécie de testemunho do inconsciente, e nós trabalhamos com a descoberta de Freud. Edson Luiz de Souza, em Arte e os Artistas, nos diz que, abro aspas, como na arte, nossa prática interpela a lógica das significações, abrindo frestas nas formas compactas do que constituem o mundo de nossos sintomas, para que novos sentidos e novas imagens surjam. Fecho aspas. Assim como Freud afirmou, creio que o filme acima citado provocou emoções reais, considerando os inúmeros comentários que suscitou nas mídias em geral, entre jornalistas, psicanalistas e uma grande parte da ala feminina. Leda, que é a personagem principal do filme e do livro, A Filha Perdida, me remeteu aos muitos casos da minha clínica, que nomeei de sujeitos mãe. Sendo mãe um significante que identifica, dá lugar de existência e de onde se fazem sofrer demais, numa rede discursiva que serve de referência. Como esclarece Colette Soler em seu livro A Repetição na Experiência Analítica, uma rede discursiva, abro aspas, que é da ordem da reprodução do cotidiano, dos gestos, condutas, reações e pensamentos. Eles aprisionam e canalizam a libido nas vias estáveis, sempre as mesmas. São programados pelos discursos cativos, numa inércia libidinal, e estão presentes em toda a instituição, a começar pela instituição familiar, pela economia da casa. Palavras de Lacan em televisão. Tem função positiva por serem constituintes do laço social. Estão muitas a serviço do princípio do prazer, isso é, da regulação, da mínima tensão. Nesta rede discursiva, são mulheres que procuram conciliar o ideal da mulher toda, ideal ainda vigente, com a figura real e falível da mulher que encarnam. E é notável que o adoecimento tem sido a resposta comum, atestados na nossa clínica. Vivem encontros e desencontros, que fazem da existência feminina
uma ampla contradição e riquezas, sem encontrar um lugar de si mesmas. Enumero aqui alguns destes casos de sujeitos-mãe que chegam com suas insatisfações. Na queixa da mãe adolescente, que para de ver como mulher livre, dona de sua vida, faz um filho como substituto seu para sua mãe, que não permite perdê-la. Na queixa da mãe na menopausa, diante do limite de seu gozo, agora outro, seu corpo, desculpe, agora outro, não mais passível de fazer filho, e que tinha na menstruação, agora perdida, a garantia de identidade, como citado por Marie Christine no seu livro Complexo de Jocasta. Na queixa da mãe infértil, que não sabe por que seu corpo não faz filho e que a cada mês vivencia o sonho perdido. Na queixa da mãe de currículo, que não tem espaço para filho, pois não podem perder tempo. Diante de suas múltiplas tarefas, programam a concepção usando o recurso da medicina reprodutiva, congelando seus óvulos. Postergam assim mais esse requisito da demanda imposta pelo consumo, completando o infindável currículo de suas competências. Na queixa da mãe, ainda filha, com a separação inacabada, não deixa pai e mãe, dividida entre ser mãe e ser a filha, se perde. Na queixa da solidão do ninho, perdido, agora vazio, quando já cumpriu a jornada pré-estabelecida, ser filha, ser esposa, ser mãe, ser avó. O que essas histórias velam? O que ignoram nisso, como Soler destaca, que é da ordem da reprodução? Lacan, no Seminário 19, nos diz, abro aspas, se uma mulher é não toda quanto a seu gozo, ele é dual, na tentativa da busca da completude de realizar a mulher, que se revela como um impossível, fazendo comparecer não só a falta própria de qualquer ser desejante, masculino, feminino, mas além disso, da divisão experimentada pela mulher diante da condição de não toda do gozo fálico, fecho aspas. Portanto, o que se revela nessas queixas aponta para uma falta e de nada querer saber sobre suas insatisfações. Vale destacar que, diante desse impossível, que muitas dessas mulheres sujeitos, mãe, se identificam com, tenho depressão, e o antidepressivo, na gaveta da mesa de cabeceira, faz arrimo para o que lhes é insuportável da dor do existir. Contudo, essa solução é insuficiente, pois o desejo insatisfeito persiste. As histórias dos casos desses sujeitos mães têm um começo, o momento originário do sujeito, quando se faz de objeto para atender a demanda do grande outro. Requisito indispensável na sua história original dos seus tempos constituintes, que quando vem ao mundo, há que se valer de se fazer objeto para o gozo do grande outro, gozo mítico, onde supõe completar o grande outro, tábua de salvação, no seu desamparo psíquico de recém-nato, tábua que por não ser aí colado, cai, é perdido e fixa uma marca, deixa um rastro, um traço, e pode fazer desse trampolim para buscar objetos outros de satisfação parciais.
mas que o deixa, de certa forma, preso numa nostalgia desse objeto perdido, mas nunca existido, causa de desejo, que só causa movimento de busca, saltos de objetos em objetos na busca do novo, que sempre fracassa, pois o que busca nunca existiu. Busca que promove o alívio do inalcançável no real da pulsão. Desnaturado, agora humanizado, dividido entre desejo e gozo. Momento originário da constituição do sujeito, referido ao desejo do grande outro, na cadeia significante, representado de um significante para outro significante, de falado a falacer. O sujeito, tal qual como é abordado pela psicanálise, não é da ordem do natural, ele é efeito de linguagem, marcado pelo significante e, ao mesmo tempo, causado pela ausência do objeto, o que o caracteriza como desejante e pulsional. Foi o que Freud ouviu no jogo do carretel de seu neto, e Lacan arrematou. No for, no dar, no brincar do lançar-se, verbo do descomeço, para só depois vir o delírio do verbo, fazer voz, fazer nascimento, fazer ser de fala, fala ser, fazer poesia. E com as balizas estruturantes da lei da linguagem, segue nos tempos do sujeito, tempos sempre inacabados, onde há que inventar-se, mas que para não arriscar-se na invenção, fica preso, se garantindo do desejo de um desejo satisfeito, buscando no grande outro o que nunca existiu, ficção necessária, no que é a insustentável leveza do fala-ser, sempre inacabado, com um investimento imaginário que dá algum conforto, imagem que presentifica a ausência, encobrindo o real do desejo do grande outro. Sigo agora com o caso de Leda, personagem principal do livro A Filha Perdida. Uso desse recurso da arte literária, considerando o que Freud nos disse, tomar a arte como testemunho do inconsciente. Leda tem uma relação multidimensional e conflituosa com a maternidade, entre um excesso de presença e querer ausentar-se. Das lembranças que tem de sua mãe, guarda um sentimento de que nunca foi uma filha suficiente. Leda traz consigo uma vida adulta, sempre sobrecarregada de tarefas. Com sua carreira profissional, como dona de casa, esposa e mãe, e uma imensa culpa por ter deixado sua casa sem nada dizer, quando saiu de cena para viver 3 anos longe de seu marido e suas filhas pequenas, priorizando seu trabalho e um novo caso de amor. O relato desta história tem início com Leda a caminho de um projeto de férias pacatas, numa praia isolada, na companhia apenas de seus livros. Mostra-se aliviada e feliz. Depois de suas filhas, já adultas, irem morar com o pai. Mas todo esse alívio e um projeto de férias tranquilas parece se perder ao encontrar na praia a jovem mãe Nina, com sua filha pequena Helena, em seus jogos diários com sua boneca. Cena esta que Leda é capturada e a tira da cena, passando a observar
e se colocar como coadjuvante na quase totalidade dos dias de sua temporada de férias. Certo dia, depois de uma soneca ao sol, acorda surpreendida com o tumulto a seu redor. Todos ali chamando pela pequena Helena, que se perdera. Cena que lhe desperta a lembrança do dito de sua mãe a seu respeito. Abro aspas. Não fazia outra coisa além de me perder, diz Leda. Fecha aspas. Contudo, ela própria relata que não recorda de seu sumiço e o que carrega na memória é o medo de que sua mãe se perdesse e não fosse encontrada. Nesse tempo estruturante, o eu é um outro, tempo de transitivismo do eu, preso ao que queres, dirigido ao grande outro, não fala em nome próprio, só se encontra no outro. Lacan, em Subversão do Sujeito e a Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano, coloca que a demanda do grande outro está ocupando o lugar de objeto perdido na fantasia fundamental. No que queres de mim, se aliena ao objeto que completa a falta no grande outro. Objetos que se sequenciam na alienação e separação. Objetos parciais que sustentam a identificação imaginária, alienação que ignora, assim como ignora essa falta que não conta, mas funda seu desejo, nas entrelinhas, marcas que o levam a só reconhecer seu desejo no desejo do grande outro. Na sequência do enredo da história, depois que Helena é encontrada por Leda, o sumiço agora é da boneca da pequena Helena. E que apesar de todos ali se colocarem a procurar, inclusive Leda, não a encontram, o que deixa a pequena Helena encantolada. Vale dizer que nesse ponto da narrativa, quando retornando da praia, o que Leda relata é inesperado pelo leitor. Abro aspas. Quem tinha pego a boneca era eu. Ela estava na minha bolsa. Fecha aspas. Surpresa com essa constatação, continua seu relato. Abro aspas. Não conseguia lembrar do momento exato de uma ação e que julgava quase engraçada, porque não fazia sentido. Veja o que me aconteceu. Fecho aspas, afirma Leda. O que há nesse esquecimento, neste engraçado? Vale lembrar Freud, informações do inconsciente, que nos aponta para irrupções involuntárias no discurso, de acordo com os processos lógicos e internos da linguagem, que permite demarcar uma pista do desejo, parte do discurso consciente que para Lacan trata-se do grande outro, lugar dessa memória que Freud descobriu sob o nome de inconsciente, algo que escapa ao sujeito, palavra, gesto, fonema, um sofrimento incompreensível que o deixa interdito, verdade escondida do desejo. Nesse ponto da narrativa, sem demora, Leda põe sentido na constatação do seu esquecimento, dizendo para si mesma que teve pena da boneca, maltratada, soterrada na areia, descuidada. E pena era um sentimento que tinha desde pequena, sem razão evidente, com relação a animais, pessoas e plantas. Pena seria esse sentimento dela mesma ao pegar a boneca sem se dar conta? Estaria resgatando si mesma, a filha insuficiente que foi para sua mãe? E Leda conclui nesse episódio definindo a sua ação como
abro aspas, uma ação infantil. Nunca crescemos de fato, fecho aspas. Aqui uma conclusão de Leda pontual da criança que habita nas marcas remanescentes dos primórdios de sua existência. Em seu livro Variáveis do fim de análise, Colette Soler coloca aqui, abro aspas, a criança é realmente um objeto. Ela é um objeto real em sua vinda ao mundo, no que Lacan chama de sua ereção vivente. Ela surge como objeto real. Mais tarde, quando estiver tendo a ver como sujeito, poderemos, na linguagem, interrogar o desejo que a presidiu no seu nascimento. Mas seu ser aí, como objeto, destacado do corpo, como mais de gozar da mãe, em especial, presentifica a causa do desejo parental como impossível de dizer. A criança é um A real no início, e todo o problema do crescimento é engendrar uma metáfora e substituí-la. A criança como sujeito da palavra, não somente aquela que falamos, mas a criança em si mesma. Aqui substitui o objeto que foi e que desde já está perdido. Soler continua citando Lacan em duas notas sobre a criança, que diz explicitamente: é dado a uma mulher o que não é dado a nenhum homem, ver aparecer no real o objeto mesmo de sua existência, fecha aspas do dito de Lacan. Continua Soler, como se o aparecimento real de sua criança lhe apresentasse um espelho real do objeto que o sujeito mãe tinha sido, e que é impossível de alcançar para cada sujeito. Aqui não se trata do falo sobre a espécie de criança. Fecho aspas. Nesse ponto da história, Leda rememora o dia em que, para acalmar o conflito de ciúmes entre suas duas filhas pequenas, resgata sua boneca, Mina, assim nomeada por ela quando criança. Mina era o presente recebido de sua mãe. Tinha com esse brinquedo muito cuidado e com quem costumava brincar de mamãe e filhinha. Brinquedo que, como Leda diz, nunca a perdi. Seria a Mina ela mesma, guardada numa caixa como um objeto agálmico, aquele tão demandado pela sua mãe? Ao preservá-la nessa caixa e nunca tê-la perdido, mantinha a ilusão de que um dia teria sido. Dar a si mesma, Mina, para sua filha mais velha, seria uma demanda de um modelo de perfeição e cuidado que ela mesma não teve de sua mãe e nem foi objeto completador desse grande outro primordial. Seguindo com a história, Leda se decepciona quando esse presente lhe pareceu insuficiente, pois além de ser deixado de lado pela sua filha, ele foi substituído pela boneca que ela havia ganhado do pai. Um pai é aquele que, no lugar terceiro, exerce a função paterna para outras coisas, outro lugar, outros significantes, que não só o que completaria a mãe. Cito as palavras de Philippe Julian em seu livro A Feminilidade Velada, abro aspas. Um pai faz uma mãe não toda voltada para a criança, mas primeiramente abrindo possibilidade para o desejo de desejo, sendo o filho mais um na infindável série de objetos causa de desejo, fecha aspas.
Função paterna que, inscrita no inconsciente materno, inicialmente dá ao mesmo tempo um gozo e um limite do gozo que protege o sujeito, tirando o grande outro do lugar de onipotência, abrindo para o movimento do movimento desejante. Leda, na impossibilidade de se fazer toda, parece insistir em manter a posição de querer dar conta de tudo. Pois ao ver seu presente, si mesma, deixado de lado, insuficiente, sem valor, a deixa triste. E ao constatar que, além de ser posta de lado pela filha, também foi posta na condição de dejeto, quando encontra Mina toda suja, riscada e despida. Reconhece aí um dano irreparável, nas palavras de Leda, onde ela própria se reconhece irreparável. No livro Paixões do Ser, uma captura monstruosa, Sandra Dias esclarece, abro aspas, a psicanálise trabalha com a fantasia do inconsciente e não com a realidade objetiva, sendo que essa fantasia é sempre ficcional, constitui o saber insabido do sujeito, janela através da qual percebe o mundo em corpo real da falta estrutural, dá limite ao horror frente ao gozo anômalo e se expressa nos comportamentos, nas percepções, nas leituras que o sujeito faz do mundo, nas suas produções e criações. Tudo que vem do sujeito, seus efeitos e mesmo um filho, é apto a revelar algo de sua fantasia inconsciente. Ou seja, essa posição subjetiva, ficção que tenta dar conta de um real como verdade indestrutível do sujeito, que resiste a ser simbolizado. Fecho aspas. Ao constatar esse dano irreparável, Leda sai da cena e lança Mina pela grade da varanda, que cai no asfalto e se desfaz em estilhaço. No verbete do dicionário de psicanálise, passagem ao ato é assim esclarecido. Na passagem ao ato, abro aspas, na passagem ao ato é sempre do lado do sujeito que se observa esse deixar-se cair, essa evasão para fora da cena de sua fantasia, sem que ele possa dar-se conta disso. Produz-se para o sujeito quando ele se confronta com o desvendamento introspectivo do objeto A, o que ele é para o grande outro, ocorrendo sempre no momento de um grande embaraço e de uma extrema emoção, quando para ele tornou-se impossível qualquer simbolização. Ele se afeta, oferecendo-se ao grande outro, lugar vazio de significante, como se esse grande outro tivesse se tornado para ele imaginariamente encarnado e pudesse gozar com sua aniquilação, como puro objeto de gozo. A passagem ao ato é demanda de amor, reconhecimento simbólico, sobre um fundo de desespero, demanda feita por um sujeito que só consegue se vivenciar como um dejeto. Fecho aspas. Teria-se a visão de um dano irreparável, desmascarado ou velado do íntimo, que insiste em se mostrar no entreaberto do véu da fantasia fundamental, mas sempre invisível e inominável. Quem seria para ler da boneca, seja a Mina, seja da pequena Helena, seu estranho, a face de horror do objeto perdido jamais existido?
Esse objeto da verdade, do real da falta, é o ex-íntimo, como define Lacan, nem da criança nem da mãe, que está entre, no real do existir, mas condição de suporte do ser. Como nos diz Denise Lechaud, é o próprio sujeito, enquanto o resto vindo a funcionar em relação a essa perda, buraco no grande outro, que tentará suprir a falta que lhe é atribuída desse lugar. Um grande outro que será sempre marcado pelo selo da perda real, que estimulará a repetição, enquanto nenhum significante pode vir a preencher o vazio. Fecha aspas. Falta estrutural que move para os achados dos objetos possíveis de satisfação parciais, que deixa um resto, não todo, fadado a um fracasso, que garante a persistência do real a se inscrever, a não se inscrever. Falta que relança sempre para um futuro no não ter sido, traço primordial que dá suporte ao ser na cadeia significante. Ignorar esta falta, cota de gozo que intima o sujeito a repetir a busca deste que é da ordem do impossível, é a receita para o se fazer sofrer demais. Denise Lachaud esclarece, abro aspas, é este saber, na medida em que uma análise tem de ser conduzida até o lugar do ser caído, do resto, que interessa ao psicanalista, aquele que encerra o traço, pois é graças a esse saber que terá procura de gozo através da repetição. O essencial é que ele veja a qual não senso irredutivo traumático ele é como sujeito, assujeitado. A repetição revela-se ser um ato necessário, ou seja, conjugado ao impossível do gozo todo. Ela responde ao mecanismo fundamental, uma alienação, reencontrar o objeto perdido. Ela é um dos elementos essenciais constitutivos do inconsciente do sujeito, aquele que é suposto saber. Repete um fracasso, ele mesmo marcado da repetição. O que é falho é o encontro, que emerge de um real, que aloja-se por detrás das produções que o sujeito está condenado a encontrar só pelos tropeços, atos falhos, sonhos, etc. A instância repetitiva funda, então, o sujeito do inconsciente, sujeito dividido, revela um saber que está em um outro lugar. Cito Lucélia Maria Gonçalves no seu livro Maternidade e Feminilidade na Psicanálise. Abro aspas. O que quer uma mulher? O que é uma mulher? São perguntas que mobilizam o sujeito em direção às invenções para se situar no lugar diante da vida, das amarrações para contornar o corpo que portam a marca de um enigma. Nesse ponto, a maternidade é uma aposta de realização fálica e de uma das soluções possíveis dentre os inúmeros objetos possíveis de satisfação e fazer borda ao gozo feminino. Em seu livro A Criação da Criança, Julieta Jerusalinski indica que, abro aspas, o filho como significante novo não obtura a falta no grande outro, tal qual como a criação do artista torna presente o vazio que esculpe, o que não deixa de ser uma invenção, não à toa denominado os cuidados com o filho de a criação.
Uma análise pode conduzir à descoberta do que o aprisionamento da reprodução vela, e que tem uma saída, a saída de reconhecer que essa reprodução é um engodo que o sujeito se coloca para velar o preciso da falta estrutural, do não realizado, do impossível, condição de construir um novo, mesmo que não todo, e fazer outro novo, sem ser de novo. Na direção do tratamento, as intervenções do analista, corte, costura, pontuação, escansão, pode levar o sujeito-mãe a dar aos seus objetos um novo sentido, utilização, função e contexto. Uma nova dimensão, ao estilo de Chema Madoz. E um pouco de liberdade na invenção com o criançamento das palavras e dar outras significações para seu enredo, criando nova relação com a linguagem, uma nova rearticulação simbólica do sujeito diante do real e emergir o sujeito autor, ao estilo de Manuel de Barros. Fazer do pente uma begônia. O que se espera de um fim de análise é que o sujeito suavize seu sofrer demais, recriando em torno do vazio. Bem, é o que eu tinha, né, para dizer a vocês hoje. Espero que tenha provocado inspirações para a gente conversar. Né? Marta, parabéns pelo seu texto. Uma salva de palmas para você. Muitíssimo obrigada. Suas apresentações sempre tão artísticas e poéticas. É sempre uma delícia te ouvir. A meu ver, é sua marca registrada, essa veia artística. Pois é, isso sempre me toca. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por transmitir a sua experiência para a gente. E agora eu vou passar a palavra para a debatedora de hoje, que é a Mônica Maria Silva, membro da ALPL. Obrigada, Caô, obrigada, Marta, né? Boa noite a todos. Muito obrigada, Marta, né? Primeiro por ter aceitado aí, né, esse convite nosso para estar aí com a gente, comemorando esses 10 anos da associação, né? E também pelo seu texto, né? Obrigada, foi muito gostoso ler, né, ele. E a gente até conversou um pouco, né, nessa semana aí, um pouco antes de você entregar o texto, né, porque assim, acho que, não sei se todo mundo que está aqui sabe como é que funciona, né, essa questão do debatedor. A gente, então a Marta, né, a pessoa que aí produziu, né, fez um trabalho, uma produção, ela vem apresentar esse trabalho, e o debatedor é mais uma forma da gente poder instigar aqui, né, a conversa, o diálogo, né, não é um debate nesse sentido de fazer uma avaliação do trabalho, nem algo assim, né, mas é para a gente ver o que o trabalho suscitou e poder aí contribuir também com a Marta, e a Marta contribuir com a gente ao pensar esse tema, né, o tema aí que é trabalhado. E para isso, então, a pessoa que apresenta o fórum, ela encaminha, né, para o debatedor o texto antes, né, para que o debatedor possa também já ir dando uma lida. E a gente conversou um pouco, né, e ela tinha me falado que ela ia fazer essa articulação com a arte, né, e eu comentei com ela que eu sempre acho bem interessante, né, também, quando se faz, né, essa articulação com a arte. E eu percebi também, né, que parece que isso te suscitou a partir da sua clínica, né, porque você fala aqui da sua clínica. Justamente, Mônica, né? Essa escuta, né, dessa clínica que eu pratico, me remeteu, né, ao ler o livro, justamente esse cotidiano, né, das queixas que a gente ouve em clínica. E também achei, assim, interessante, porque quando a gente fez essa jornada, né, no ano que a gente estava estudando sobre a repetição,
A Clara, ela veio, né, para poder Sim. apresentar também um trabalho, foi conferencista, enfim, estava aqui com a gente, e ao longo do ano, a gente fez um trabalho com ela, né, e ela usou também um filme, né, para falar sobre a repetição, que foi Match Point, e, né, achei interessante isso, né. Ah, Essa pois não sabia disso, olha. E fez alguns encontros, né, para trabalhar a temática, e ela também se serviu de um filme, né, para falar da repetição. E, bom, então, assim, eu vou falar de algumas coisas que me suscitaram, assim, também, né, o seu texto, aí a forma como você foi articulando, né, o tema da repetição, e também, né, deixar aí aberto para as outras pessoas para irem também participando, né, quem quiser fazer os comentários ou fazer perguntas, né, pode também ou colocar pelo chat, né, ou então pedir a palavra aí, né, e falar também no microfone. Então, eu vou colocar algumas questões, depois deixo o pessoal também falar um pouco. Então, quando você vai trazendo, né, essa questão da arte, isso me fez pensar na sublimação, né, e eu acho que, não sei se também, né, foi uma questão que você possa ter pensado nisso, né, e eu queria te ouvir um pouquinho, assim, né, se foi isso também, se você pensou nessa articulação em relação à repetição e à sublimação, né, a sublimação como um dos caminhos aí, né, de estímulo como caminho, né, que o Freud coloca para a pulsão. Então, é uma das questões aí que eu queria, né, te escutar, assim, falar a respeito disso, né, poder falar um pouquinho mais a respeito disso, se você pensou alguma coisa nesse sentido. E, bom, no transcorrer aqui do seu texto, né, você fala dos casos clínicos, e já ao falar dos casos clínicos, né, e também você coloca a Leda como um caso, né, você coloca ali, né, vamos falar agora do caso da Leda, né, que é da filha perdida, da mulher ali, da protagonista do filme. Eu vi o filme, mas não li o livro, né, e geralmente o livro é mais detalhado do que o filme, né. Bom, aí, quando você vai falando, né, dos casos e tal, um ponto que me chamou a atenção, assim, que eu gostaria de te escutar mais, né, falar sobre isso, diz que você coloca como o sujeito mãe, né, sujeitos mãe. Então, eu acho que eu vou ficar nesses dois pontos por enquanto, né, para você poder falar a respeito deles, depois também dar espaço para as outras pessoas poderem também colocar, né, alguma coisa, e daí qualquer coisa eu volto colocando outras questões também que eu pensei, assim, né, tá bom? Pode ser assim? Sim, obrigada, Mônica, das tuas provocações, né? Vou tentar aqui abordar esses dois pontos que você está trazendo, né? Sem deixar de contar com a contribuição de todos que estão aqui, né? Para mim pensar essa questão, né, disso que você coloca sobre a pulsão, a sublimação como destinos, né, da pulsão, o que me vem é justamente essa questão do vazio, né, desse vazio fundamental, do qual o sujeito é constituído no anulamento do real simbólico imaginário, né. Então, para mim, eu entendo assim, quando eu relaciono a arte, até por isso que eu usei, né, essa referência que o Coutinho Jorge faz, né, dessa representação que a arte pode dar, justamente desse ponto, que é da ordem do irrepresentável, que é a própria condição estrutural do sujeito, né, que nos leva aí a essa condição de sempre na busca de preencher algo com um objeto que nunca existiu, né, mas que justamente dá movimento e criação para a vida, né? Eu consigo fazer essa articulação, né? Quando eu me refiro às mães como mãe, sujeito, mãe, né? Eu estou justamente tentando destacar que eu estou falando desse sujeito, né?
que se faz mãe, mas que, fundamentalmente, ele tem essa estrutura de uma falta, né? E justamente levando a gente a não deixar de considerar essa condição da mulher, né? Que se escreve aí numa falta estruturante, de uma falta que sempre é remetida a um enigma, né? Que é sempre sem resposta, e que até hoje a gente tenta responder aí, né? O que é uma mulher, né? Então, na minha prática, quando eu posso conduzir uma análise dessas que vêm com esse discurso, que como Solete fala, que é uma reprodução, né? Que é esse blá, blá, blá de falar, que fala tudo igual, que sempre fala a mesma coisa. O que é que está sendo velado atrás disso? É justamente a condição estrutural do sujeito, né? De uma falta que, enquanto ele vem e vai contando as suas histórias, isso vai caindo, caindo, e essa condição daquilo que não é, né? Advém, e essa mulher, né, que se faz sofrer demais, esse sujeito aí, pela uma condução de uma análise, pode sair, né, disso que é da ordem de uma reprodução, e poder se permitir, porque eu acho que a Leda mostra muito bem isso que acontece, né? Veja bem, ela é uma mulher adulta, ela pensa, né, num projeto de sair dessa reprodução, e quando ela se dá conta ali de uma cena, ela se volta para si mesma, parece que ela se reposiciona naquilo que é uma mãe, né? Como se ela não se autorizasse a fazer o novo, né? Ela já não tem filhas pequenas, ela está ali sozinha com o projeto dela de férias, mas ela se prende a uma cena que não é a dela, como eu coloquei, como uma coadjuvante, para reviver através da Nina, né, que curiosamente a boneca dela chamava Nina, e a pessoa, a personagem que ela encontra ali, tem o nome de Nina, né? Então tem uma similaridade aí, né, nesse som que eu entendo que pela repetição, algo produz aí nela, né? Não só naquilo que ela vê na cena da mãe com a filha pequena, mas de todo esse conjunto, né? Que faz ela ir se colocar nesse mesmo lugar, né? De não se permitir a viver uma outra significação para a vida dela, né? Ela se repete nesse ponto aí, de não poder fazer um novo naquilo que é uma falta, né? Ela até consegue na condição de professora universitária, mas tem algo aí que devolve a ela para esse lugar aí de um sofrer, né? Tá certo, obrigada. Eu tinha pensado aí nessa articulação, né, também da sublimação, né, Sim. com a criação, né, Uhum. essa articulação da repetição, né, como esse, como acho que o próprio Lacan coloca, né, como um fato de estrutura, né, e que tem uma relação com a produção do novo, né, e não com a reprodução, né, mas com a produção, Justo. com a criação, e com isso com a criação, né. Uhum. Bom, mas agradeço aí né, os teus comentários sobre. Eu também fiquei, né, também pensei em relação a isso do filme, né, nessa cena que você diz, aonde ela está lá na praia, né, e chega toda essa família e super numerosa, com várias mães também, né, porque não tinha só ela como mãe, nem a Nina, né, que era a mãe da Helena, mas outras mulheres ali também, né, grávidas, enfim. Sim, sim. Eu não Parece, toquei nesse ponto mais amplo aí, né? Mas que bom que você está trazendo, Mônica. porque eu lembrei, né, daí também nisso, porque quando a gente trabalhou também esse tema da repetição lá com a Clara, que ela usou o filme, um dos pontos, né, que ela destacou, assim, é a questão do acaso, né,
O acaso e a Isso, o repetição. acaso, justamente, né? É. Porque foi um acaso, né? É. A Leda vai com um projeto de férias para estar Não, sozinha, com as filhas, com o pai, para viver essa liberdade, né? E o acaso aparece aí justamente com a figura dessa menina, né? Isso que não acontece por acaso, né? Porque assim, isso fica aparecendo como algo, né? Acaso, mas que de alguma forma, isso que você também menciona no seu texto, que algo captura ela aí, né? Então tem algo dela ali, né? Então esse não é por acaso, né? Que ela é capturada Sim. por tudo isso que vai se dando ali, né? E como que ela vai se posicionando nisso. Bom, eu vou deixar para ver se, não sei se tem mais alguém que quer fazer perguntas, quer apontar alguma coisa, fazer um comentário. Bom, acho que você pode ir colocando. Eu coloquei aqui no chat, ainda ninguém deu o nome. Pode ir fazendo, daqui a pouco o pessoal vai se soltando e vai colocando o nome. Tá. Quiser. Um ponto que também, assim, bom, eu acho que, assim, foi o seu recorte, né, que você fez aí do filme, né, a sua leitura e do filme e do livro. Como eu te disse, também não li o livro, né, então acho que talvez o livro tenha mais elementos aí, né, mas eu também, assim, a impressão que eu tive, né, ao ver o filme e ao pensar em todo esse contexto, né, muito dessa identificação da Leda com esse objeto descartado, né. Então, não sei se isso talvez pudesse ter uma relação com isso que você chama de se fazer sofrer demais, né. E numa dificuldade, não sei, né, para mim ficou mais parecendo nessa questão dela de poder faltar em ser, né. Não faltar em ser a mãe, né, mas faltar em ser, porque Isso. me Eu acho que pareceu... que você está trazendo, Mônica, justamente aí que eu coloco sujeito mãe, né? Não faltar em ser mãe, mas desse sujeito que é um ser faltante, né? De falta radical. E também, né, eu acho que é importante, assim, bom, a gente está tomando aqui como referência um filme, né, e como você coloca aí o caso Leda, né, mas disso que sempre tem, né, questões singulares, né, muito singulares, apesar, né, de uma nomeação, assim, né, de sujeitos mães, mas é sempre numa singularidade, né, caso a caso. E daí, uma questão que me veio aqui também, quando você coloca um pouco mais lá para frente, sobre a repetição, né, voltando então um pouco nessa questão da repetição, que você coloca a repetição como um ato. Você fala assim, a repetição revela ser um ato necessário, ou seja, conjugado ao impossível do gozo. Ela responde a um mecanismo fundamental, a uma alienação, reencontrar o objeto perdido. Daí eu gostaria assim, se você pudesse falar um pouco mais disso, né, da repetição como ato. Certo, vamos ver aqui se eu consigo me localizar. Você pensou, né, assim, na repetição como ato? Pois então, entendendo a constituição do sujeito, né, quando esse fala ser, esse falta ser, se aliena àquilo que ele supõe ser o desejo do outro, né, a gente poderia definir isso como um ato, ele é colocado ali, né, talvez não muito adequada essa palavra, né, mas esse momento da constituição psíquica, que o sujeito se faz objeto de gozo para o outro, né, é nesse movimento aí, né, que eu poderia entender como uma atuação, né, um ato, como ele também acontece nesse momento aí que eu descrevi da cena, né, que a Leda lança a boneca e ela se coloca aí como esse objeto que no desejo do outro não existe, né, então esse momento do horror, do encontro com a falta, né, que isso não deixa de
de produzir aí, né, esse momento em que se revela uma falta estrutural, né, que nada há aí para se encontrar, né, que isso foi só suposto a ser, né, esse encontro de duas faltas, né, da demanda do grande outro e desse falta ser que aí se coloca, nessa suposição de ser esse objeto, né, foi talvez aí que ficou definido assim como um ato, né. Uhum. A Fernanda está levantando a mão pedindo ali para falar também. Obrigada, dá a palavra aí para a Fer. Na verdade, nessa direção aí, né? Primeiro, obrigada. Mais uma vez, um prazer enorme te ouvir, Marta. Obrigada, Fernanda. Bem legal as pontuações que você colocou aí, que a gente vai pensando, né? Abrindo essa possibilidade aí. E nessa direção aí, né, dessa questão, eu tinha anotado aqui, o que eu achei bem bacana, que eu não sei se foi exatamente isso que você falou, foi assim que eu entendi, né? Você estava falando aí da criança, né? A qual não senso, é isso que você falou? Ele é correspondido? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se foi isso, mas eu ouvi não senso, mas para mim fez muito sentido. E parece que na direção disso que você colocou do ato, né? Porque se sim. corresponde a algo, né? Então isso... Isso, justamente, né? Que é uma citação que eu fiz da Denise Lechot, né? Pois é graças a esse saber que não terá, que terá procura de gozo através da repetição. O essencial, né, para um analista na sua prática, na condução da cura, o essencial é que ele, né, o sujeito veja a qual significante, não senso, irredutível, traumático, ele é como sujeito assujeitado, né? Então, essa condição dele estar preso aí a um objeto só suposto, né, que nunca existiu. Me fez pensar nisso, né, nessa dimensão de um ato, né, dessa correspondência. Eu achei bacana a ideia de um não senso, né? Acho que a palavra correspondência define bem, né, Fernanda? E me fez pensar um monte de coisa, inclusive na questão do Witz, né, que o Freud desenvolve como algo da produção do inconsciente. Eu achei muito interessante essa colocação. E também da instância repetitiva que você falou, e que revela um saber que está em outro lugar, né? Acho que isso é bem importante no sentido, tanto, né, a repetição, aquilo que amarra o sujeito, como uma instância que possibilita, né, para que ele possa também se livrar disso que se repete sem que ele possa ter algum controle aí, né, ou algum... Não era controle que eu queria falar, intenção. Desse assujeitamento, né, que ele se coloca aí. Isso como uma condição mesmo, para poder construir o novo. Então, ao mesmo tempo que tem, né, essa amarra, também a repetição é a possibilidade para essa construção de um novo. Justamente, né, no repetir da fala do sujeito, dele se contar, se recontar, né, isso vai pelas intervenções do analista, como eu coloquei, na pontuação, no recorte, isso vai caindo, né, e ele pode se soltar, vamos dizer, disso que ele supõe que seja, né, e ele pode se dá conta de que essa condição aí, de que o outro do outro não existe, né? E poder, então, se desvencilhar de algo aí
e poder criar um novo diante desse vazio, ao invés de ficar numa inércia, né, como diz ali a Solete, que eu acho que ela define assim, né, ou ficar se lastimando, se queixando, né, botando essa historieta aí por cima, né, que a condição desse sujeito mãe é de que ele tem que construir a vida, porque mesmo que ele se colocou nessa condição de uma reprodução, né, de ser filha, ser mãe, ele só foi tampando esses buracos nesse discurso, né, que tem aí da instituição e institucional da família, né, e é comum nos casos, né, quando eu tenho escuta de mães mais das idosas, vamos dizer assim, né, daquelas que estão ali depois da menopausa, se colocar naquilo que elas se definem, então, como eu tenho depressão, é um lugar, né, que esses sujeitos se colocam e continuam se queixando, né, porque perdeu, né, agora fixa nessa historieta que perdeu, quer dizer, para se dar conta, né, na direção da análise, de que isso que ela perdeu, e que ela supõe que foi o filho, que foi o neto, que foi o marido, que foi quem foi, é a condição dela de existir, né? Ela vai pôr tudo isso, e isso nunca vai ser suficiente, né? Sim. Eu acho que uma outra questão, né, que me fez pensar aí quando você, né, disso, né, da ordem da repetição, né, para tentar produzir algo novo, né, para sair disso, né. E no filme, o que me fez pensar foi justamente nisso que, no caso Leda, né, parece que vai se reproduzindo de novo, né, esse lugar dela de descartada, assim, né, tanto é na última cena, uma das últimas cenas lá, que ela vai se fazendo, parece assim, né, e esse do sofrer demais, né, porque até uma das últimas cenas é essa mesmo dela caindo com o carro, né, saindo da estrada, né, Pois é. Você está trazendo um outro recorte que também representa de alguma maneira, né? Porque assim como eu trago que uma análise pode levar o sujeito a sair desse lugar aí de alienação, né, de nonsenso, né? A Leda não teve essa possibilidade de se escutar, né? Então, eu acho que mostra muito bem. Eu tenho um caso clínico que faz parte da minha história do trabalho clínico, já muito antigo, né, que é um caso que eu atendi dentro da saúde pública, né, que é um trabalho, assim, que para mim foi muito precioso, porque ali na saúde pública a gente tem uma dimensão bem amplificada de escuta do sujeito, né, e na época tinha-se muito esse cuidado excessivo dos profissionais de que quando alguém dissesse a minha vida não vale nada, eu quero morrer, todo mundo, né, se aglutinava em cima dessa pessoa, com receio que ela fosse pôr a vida dela a perder, né? E eles me encaminharam ela para um atendimento e ela mal ficava na sala, ela não queria nem falar de nada, ela sentava e já dizia que a vida dela não tinha sentido, que ela queria morrer. Né? Então, a gente fez um trabalho paralelo, porque ali na saúde a gente tem esse recurso, de junto com a equipe que cuidava dela, que era da Programa da Saúde da Família, ver junto, né, desses que é da instituição, da comunidade dela, né, que lugares outros ela podia ter, porque ela era justamente aquela mulher que tinha sido filha, esposa, mãe, e agora avó, os netos também foram embora, e ela não tinha mais nada de novo, para fazer de novo nessa reprodução, né? E foi dado a ela a oportunidade de, junto com as vizinhas, participar de um evento de teatro que acontecia no bairro, produzido por as próprias pessoas ali.
e ela ali se encontra, né, nesse grupo e passa a fazer esse trabalho de teatro com as vizinhas, com os colegas, né? Então, eu entendo aí, né, que ela nem fez, né, se submeteu a uma análise, de repente ela vai lá continuar em algum outro lugar de se fazer sofrer demais, mas se suavizou o sofrimento dela, né? Ela que vinha tomando antidepressivo, foi descartando essa possibilidade desse arrimo, né? E foi se colocando num outro lugar na vida onde ela pudesse ser mais que só aquela reprodução que ela havia trazido de geração a geração, né? Então, isso é uma intervenção que um psicanalista, né, na sua prática, junto a uma equipe de PSF, faz com a equipe, que não precisa nem mandar para o psiquiatra, nem mandar para uma terapia a longo prazo, como era dito, né? E que esses arranjos ali pode ser feito para minimizar o sofrimento, né? Também vale considerar, que eu acho que é algo que eu quero destacar, a clínica dessas mães, desses sujeitos mães, que tem até uma referência, né, dessas mães que sofrem de síndrome de Munchausen, acho que é esse o nome, que faz do filho um pedaço delas, né? Parece que bota eles nesse lugar de objeto de gozo, objeto A mesmo, né? Elas fazem aquilo que a Silvia Amigo traz, né? De que tem um pedaço aí que não cai, né? Que fica preso e traz consequências aí nessa criança, né? De ter aí transtornos alimentares, drogadições, né? Dessa mãe que se prende esse filho em algum ponto aí, né? Que cuida só pela necessidade, que fica um pedaço sem ser aí pulsionalizado ou higienizado, né? Principalmente naqueles casos de transtorno alimentar, com as bulimias, anorexias, né? Então, no meu entendimento, são esse sujeito mãe que nesse investimento, né, como diz a Julieta, ela não usa autoerotismo, ela diz outro erotismo, né? Que quem erogeniza esse corpinho, porque nesses cuidados que uma mãe está fazendo com seu bebê, é um corpo a corpo, né? Então, a mãe tem um gozo nesse cuidado com esse bebê, né? E é isso que marca, que pulsionaliza esse corpo. Mas tem casos, como muitos daquele da minha clínica, que há algo aí, que ao escutar a história desse sujeito, né? Da história de sua mãe, desse mito, foi uma mãe que se ocupou ali de algum ponto dessa necessidade que esse objeto não cai, né? E esse sujeito nem consegue ter palavra para dizer sobre o que é isso, né? Tem algo aí impalavrável, né? Porque nem foi simbolizado e ele vive na pura carne, algo que ficou ali preso, né? Doenças dermatológicas, né? A própria drogadição, a dependência química, né, que esse sujeito se coloca como objeto de consumo, consumido pela droga, né. Então, foi nesse sentido que eu procurei desenvolver essa história da Leda, né, que me remeteu a muitos desses casos aí, né, que eu falei das mães, mas sem deixar também, agora trazendo para vocês, de que muitos casos de adolescentes, né, de queixas na adolescência, tem a ver com isso que fica preso aí, né, na constituição desse sujeito, por conta de uma mãe, né, que no seu investimento ali, nesses tempos constituintes do sujeito, né, nesse enlaçamento do real, do simbólico, imaginário, fica aí um pedaço preso, né,
e que não é sem consequências na clínica desses adolescentes, dessas crianças, né? Posso fazer um comentário, uma perguntinha? A foto, né? A foto, é Chema Mados? Como que ele chama o artista que você falou que gosta bastante, Marta? Chema Mados. Espanhol, né? A pronúncia é essa. Você Mas falou a gente pode ler Chema Mados, né? Estamos aqui no Brasil. Eu ouvi assim. Então, se você falou que essa foto te toca muito, né? Eu queria saber mais um pouquinho, assim, de que forma, né? Se você puder falar. E qual articulação que... Para ser bem sincera, eu lembro dessa foto, lembro do folder, mas eu não lembro de ter feito uma relação. Aí agora vendo, é engraçado como, né, o tempo, como é que é, porque olhando a foto também me fez lembrar, né, a vela. Você quer projetar, amor? Rapidinho, para não ficar muito esquizofrênico, porque não chegou antes, não viu a foto. A primeira vela está acesa, a segunda está igualzinha ou não? Então, a vela que está acesa derrete o gelo que apaga a vela, né? Então, eu entendo que é esse movimento aí, né, da repetição. Eu olho para isso, eu vejo isso. E parabenizo quem escolheu essa foto, porque, para mim, essa imagem diz, né, quando você está lendo lá o conceito, pensando, falando aqui, para mim ele está representado, né, como diz lá o Coutinho Jorge, né, que isso que é do irrepresentável, né, a arte pode representar, né, e eu me referi a Chema Mados nos trabalhos todos que eu convido vocês a olharem, né, hoje a internet é tão acessível, né, esse acesso, então as fotos que ele faz com esses objetos corriqueiros, é muito curioso, né? Porque ele dá um outro sentido, um outro significado. Então, eu fiz essa associação à arte dele, assim como do Manuel Barros, que brinca com as palavras, inventa palavras, dá outro significado, constrói outra palavra, né? Então, eu entendo que na escuta, né, desse analisando, aquela palavra que ele vem e traz, né, nesse corte, nessa pontuação, essa palavra se divide, remete a ele a um outro sentido, né, a uma outra significação, e puxando esse fio, muito daquilo que está amarrado no fio vai caindo, né? E essa referência que eu fiz às imagens, das fotos, dos objetos que Mados faz, é justamente porque esse objeto de que fomos um dia alienados, suposto que iríamos completar esse outro, né? Botar ele noutra dimensão, né? Como diz aqui no meu texto, né, que ele faz isso com esses objetos corriqueiros, ele faz um outro enquadre, dá uma nova dimensão. Então, é isso que uma análise produz, né? Esse filho, que foi, como tão bem diz Julieta, né? Eu achei muito interessante quando ela diz que a criação, a gente fala a criação do filho, o filho é isso, né? Quando esse bebê vem no colo de uma mãe, quando ele vem ao mundo, quando ela dá a luz a ele, essa primeira visão, isso é relato de mães que eu acompanhei muito, né, nos puerpérios, nas depressões, né, do puerpério, então, do susto que elas levam quando olham o bebê na primeira vez, que não é aquilo que elas imaginaram, né, e uma mãe que é capaz de olhar uma segunda vez e recobri-lo, né, que isso é da ordem do narcisismo dela, esse pedaço de carne aí, vai se construindo como um sujeito, porque ela olha para ele, vê aquele objeto maravilhoso, né, que vem plenificar seu narcisismo ferido,
né? Esse corpinho delicioso que ela saboreia, que ela beija, que ela morde, né, que também ela pode amamentar, né? Que, como diz no texto, né, que é um pedaço destacado do corpo, né? Um filho para uma mulher, como Lacan mesmo aponta, é um pedaço disso nesse primeiro momento, nesse início, né? Então, uma mãe que consegue, através da condição dela, de ser ela também, né, marcada, castrada pelo nome do pai, ela pode, então, fazer nesse corpo, que é só um bifinho de olhos, né, como diz Alfredo Jerusalinski, ela olha, né, e seu olhar recobre ele de todo aquele imaginário, do seu simbólico, quando ela fala com ele, né, e inventa palavras, né, e esse jogo do Fordá também, para mim, é importante destacar que o Freud deu um sentido a isso, quando ele sabe da cena que o netinho está sofrendo, porque a mãe dele tem que se ausentar, quer dizer, esse barulhinho que ele faz aí já tem um outro dando sentido para ele, né? Então, essa relação com o grande outro, nos sons, né, naquilo que é o lalang, né, que hoje a gente também tem as intervenções precoces dos bebezinhos, né, por conta desse manhês, que uma mãe vai lá fazendo barulhinhos, vai conversando com o seu bebê, e o quanto que ela dá sentido àquilo que ele diz, né. Então, não sei, Carol, se eu conseguir, né, te explicar. Através da repetição, produzir um novo, né? Isso, né, esse novo, esse objeto que é aquele mesmo objeto, mas ele é visto de um outro ângulo, vamos dizer assim, né? Ele é posto de uma outra forma, né? Que dá um outro sentido, né? Aconselho vocês a olhar lá as fotos do Madoz, que para mim diz tudo disso, né? De um fim de análise, né? Do que pode conduzir ali. Falando, me fez lembrar de uma peça que eu acho que a Zeila que colocou para a gente, né, Zeila? Eu lembrei aqui, ouvindo a Marta, não sei que link que eu fiz, que horas, acho que foi também quando você falou que o artista sempre põe o vazio em cena, alguma coisa assim, né? Justo, como de uma peça que você pôs para a gente ver no tablet, num grupo de estudos, acho que do ano da repetição, que era uma dupla de atores, que eles caíam, aí caíam de novo, aí caíam... É um balé, é uma cena, uma cena de um balé. Agora eu não vou lembrar. Mas eu acho que eu vi isso, eles sobem a escada, caem, daí sobem de novo, caem. Né? Não, acho que não é na escada, acho que é ela, né? Acho que é o colo dele, né? Não sei direito. Ela vai abraçar, né? Abraçar, né, cara? Então, acho que esse que eu vi é um outro, mas também remete a essa condição aí. A cena de um balé. Muito legal, viajei te escutando, Marta. Que bom, era isso que eu queria provocar em vocês, né? Para aproveitar que eu abri aqui o microfone, queria só parabenizar, né, vocês, a Marta pela apresentação, a Mônica também pela condução do debate, né, agradecer muito por ter aceito, Marta, né, mais uma vez estar com a gente, né, presença sempre constante nos nossos trabalhos, né, por isso o convite também me foi endereçado, né, pela relação, enfim, né, transferência que a gente tem aí de trabalho já há tantos anos, né, há mais do que esses 10 anos ainda da LPL. Justo. E queria pegar um ganchinho, porque eu acho que a partir dessa questão que a Caú perguntou aí da foto, né, eu acho que isso faz um link com uma questão que a Mônica, duas observações, acho, da Mônica, que é a questão do ato e da sublimação, né. Eu acho que o ato aí tem toda uma relação, né, com a possibilidade mesmo do ato criativo, isso tem uma articulação, né, ao conceito sublimatório de uma forma direta, né, e acho que é todo o percurso que você tomou, né, fazendo um link aí com a poesia, com as artes de forma geral, né, sejam as letras, né,
ou as imagens, né? Acho que aí tá, né, para mim, essa pontuação aí que a Mônica fez também, da relação do ato, né, como ato criativo, né, para se pensar aí numa articulação com a repetição, né, e que muitas vezes, eu acho isso um ponto também interessante, né, que essa questão do ato criativo e da sublimação não é um objetivo da análise, não tem a ver com o fim de análise, né, até porque isso pode ser produzido independentemente, né, a sublimação é uma possibilidade, né, independente do processo analítico. Acho que o caso que você trouxe aí da saúde pública coloca isso em cena, né? Sim, Achei muito interessante isso, né? É uma outra via, a moça, sei lá, no trabalho comunitário, né, no teatro, e isso ali se produziu, né? Mas, né, também pode se precipitar de alguma maneira essa questão do ato criativo num processo analítico, né? Essa é uma possibilidade, não que seja uma meta, né? Ou um objetivo, ou que esteja amarrado a um fim de análise, né? Aliás, se espera que isso se dê muito antes, né? De um fim de análise, né? Que essa possibilidade de um ato, né? Possa se produzir, né? Ao longo da vida de qualquer um de nós, né? E ao longo de um processo analítico, mas não apenas, né? E não está amarrado na minha leitura a um final de análise. Acho que as coisas foram se articulando muito, muito bem aí na maneira como a Mônica foi lendo, enfim, também o seu trabalho. Parabéns pela apresentação de vocês. Obrigada, Zeila, a todos vocês. E estão emendando aí o que você traz, né, de não pensar final de análise, mas o fim, a finalidade, podemos pensar, né, porque na medida que o sujeito está nesse processo, ele vai, né, mudando de posição, vai encarando a vida dele de uma outra forma, sem se dar conta, né? É um processo de uma criação, né, de um ato criativo que ele se promove nessa posição outra, né? E ele vai despertando para aquilo que ele parece que estava diante dos olhos e não via, né? Ele escutava, mas não ouvia, né? Quer dizer, ele ouvia, mas não escutava, né? Ao contrário, ele escutava, mas não ouvia, né? Então, é um processo, né? E obrigada de você fazer essa associação desse caso, né? Porque é bem isso, né? É importante a gente dizer da sublimação como um processo, né? Humanizante, né? De pensar até na nossa realidade cultural, né? O quanto que o sujeito está alienado aí na medicalização, né? E porque ele não tem esse espaço, né, de sublimar a vida, né, na arte, no encontro com o outro, naquilo que ele tem de habilidade de criação, né? É isso, a gente não quer só comida, né? Isso, bem lembrado, né? E que, para mim, eu entendo saúde mental como dar ao sujeito um lugar de pertencimento naquilo que é de sua cultura, em tudo aquilo que a cultura pode oferecer, né, no encontro com o outro, naquilo que ele pode expressar, né, do seu afazer, né? É quando isso é apagado e ele está ali só como consumidor, é que ele desaparece, ele vira um objeto consumido, né, de tanto que ele se põe a consumir. É por isso que eu sempre faço questão de destacar o meu trabalho na saúde pública, né, porque para mim foi muito precioso poder fazer essa leitura com a minha formação, né, com a minha escuta analítica ampliada, na clínica ampliada, que é uma das propostas do SUS, né. Com isso que é tão fácil de fazer, né, levar alguém a um encontro ali que está ali, né? Basta conduzi-lo para ele poder descobrir algo que vai poder sublimar e aliviar a vida dele, né? Bem, A Ana comentou, que linda essa frase que você falou sobre a saúde mental.
Valéria também agradecendo a todos, e a Marta, especialmente. Então é isso, gente. Alguém tem mais algum comentário? Muito obrigada. Eu estou realmente muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? De fazer parte dessa história de vocês, né? De ter estado junto, de alguma forma, na medida do possível, né? Isso para mim sempre foi muito gratificante, né? Me senti extremamente honrada de estar aqui com vocês nesse convite. Obrigada, Mônica, da sua compreensão, com a minha confusão na transmissão do texto. Obrigada, né? Foi ótimo. Obrigada, Foi Carol, ótimo, por todos os bastidores aí, e a presença de todos vocês. Obrigada, muito gente. Bom Espero poder ter feito esse trabalho com você. Obrigada. Até breve. Tá bom. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Muito Tchau, obrigada. beijo. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.